não consegue estar presente, para quem não está presente conseguir acompanhar. Então, muito boa tarde a todas. Eu não me vou alongar muito, só mesmo agradecer à Maria João Correia pela disponibilidade para partilhar connosco sobre esta, no fundo, é até uma tecnologia, se não estou em erro na palavra que estou a usar, Uhum. mas, portanto, esta estratégia, no fundo, que tão necessária é para o contexto que vivemos de escassez de água, e, portanto, como nos foi pedido para trabalharmos este tema, acho que é porque será certamente útil e, portanto, agradeço imenso a disponibilidade para partilhar aqui connosco este tema esta tecnologia que acho que vai ser muito útil para muitas guardiãs, mesmo que não seja para pôr em prática, para passar a palavra também, não é? Também é importante passar a palavra. Portanto, obrigada e agora Nada. passo a palavra à Maria João. Ok. Olá a todas. Eu sou engenheira agrónoma já há quase 20 anos e trabalhei quase toda a vida em gestão agrícola, gestão de recursos, mais com uma vertente de parte económica, mas depois fui sempre trabalhando a parte de gestão, ou seja, otimização da produção. E este sistema, eu vou falar de várias coisas, mas este sistema que me trouxe aqui hoje tem a ver com, é uma tecnologia, mas no fundo é uma evolução do sistema de rega gota a gota para uma rega enterrada. Hum, e eu, como sempre procurei trabalhar em agronomia com uma. Ou seja, nós se fizermos sempre o mesmo, nunca vamos alterar a forma de trabalhar. E na agricultura há muitas coisas que se vão mantendo por tradição, por cultura, se calhar, nacional de avesso à mudança, às vezes. E, mas no tema da água, o que eu tenho visto é que, por causa das necessidades e até da situação em que nos encontramos, se calhar as pessoas mudam um bocadinho mais depressa a sua forma de pensar ou até de questionar o que têm feito até então. E se calhar esta rega enterrada, as pessoas. Esta rega é um bocadinho diferente da rega enterrada que pronto, que normalmente se vê, que é tubos enterrados com gotejadores, e então traz aqui algumas questões, porque não é um tipo de rega que seja comum. Eu vou aqui só partilhar. Vamos ver se eu consigo. Eu penso que já consegue, ok. E agora vou aqui pôr isto assim. Conseguem. Já está, não já? Já. Como eu vejo aqui, pronto. Eu chamei hoje esta masterclass Agricultura Consciente, um bocadinho porque acho que, apesar disto ser sobre a rega, todo o sistema também permite uma produção um bocadinho mais consciente e uma otimização dos recursos que nós usamos, que é uma coisa importante na agricultura. Um, Pronto, esta agricultura consciente prende-se muito. Eu estava aqui antes de entrarmos a falar com a Tânia que as pessoas têm sempre. Hoje em dia a sociedade está muito agressiva contra os agricultores, contra a agricultura, parece que tudo é. Que somos servidores de recursos e que não damos nada em troca, e no fundo as pessoas acho que se esquecem que a agricultura serve mesmo para produzir alimentos, para, para alimentar a população mundial, que cada vez é maior, cada vez há mais necessidade de recursos, de alimentos, e por isso é normal que os recursos para produzir esses alimentos também tenham que, obviamente, são usados, não é? Agora, uma agricultura consciente permite a produção de alimentos, mas reduzindo os recursos, a utilização dos recursos da melhor forma possível. E esta agricultura também tem que ter o respeito pela natureza, por isso é que cada vez mais, e aqui no grupo há pessoas que trabalham esta parte até do restauro de ecossistemas, da recuperação de ecossistemas em consociação com a agricultura, ou seja, eu já falei com algumas guardiãs e isto é engraçado porque depois vamos trocando aqui experiências, e, e é muito interessante ver que, ou seja, há muita preocupação hoje em dia com a recuperação dos ecossistemas, com o restauro dos ecossistemas, mas muitas vezes esquecem-se
que este restauro, esta recuperação, este trabalhar dos ecossistemas tem, em casos de ser feito em meio rural com agricultura existente, também tem que haver aqui uma coabitação de toda a gente, não é? E, e, e a agricultura serve para dar dinheiro, para alimentar, mas para dar dinheiro, é um negócio. Eu sou engenheira agrónoma e eu fui para a engenharia agronómica para viver disto, não foi porque a agricultura é uma coisa muito romântica e, portanto, as pessoas não se podem esquecer que a agricultura faz parte da economia do país. Pronto. Mas, claro que a responsabilidade deste setor também é grande, no que toca à parte dos recursos naturais. Pronto. Aqui há uma coisa muito importante. Porque é que a água, ou seja, a agricultura nos países em que há, em que existe água, em que há chuva, em que há uma precipitação que permite algumas culturas eh, serem feitas sem recurso a regadio, nesses países, claro que os consumos de água são diferentes. Num país como Portugal, ou mesmo na Europa do Sul, a maior parte das culturas, mesmo as que eram de sequeiro, passaram a ser de regadio, na maioria das vezes, para podermos ter produções. As alterações do clima levam a que cada vez mais área seja feita em regadio. Aqui em Portugal, por exemplo, por causa desta minha parte da minha vida profissional que se ligou aqui ao Deep Root Irrigation, eu fiquei com panoramas que foram evoluindo. Eu já tinha noção, porque sempre trabalhei a nível nacional e, portanto, sempre tive noção, mas, por exemplo, em zonas como o Minho, em que muita da vinha, por exemplo, era feita em sequeiro, e até hoje é feita em sequeiro, isto está a evoluir. E o que neste momento acontece é cada vez mais agricultores a instalarem sistemas de rega em zonas onde isso não era comum. Porque temos verões cada vez mais longos, a água que se pode armazenar e que existe no inverno, no outono, no inverno e na primavera, acaba por não ser suficiente para todo a necessidade da cultura, seja a vinha, seja, por exemplo, kiwi. Este sistema de rega é para culturas permanentes, portanto, em geral, são as culturas que mais água vão consumir ou utilizar. Eu não gosto muito da palavra consumir, porque é utilizada a água. Mas, no fundo, a forma como nós fazemos agricultura tem vindo a evoluir e cada vez há mais zonas regadas e, portanto, cada vez é mais importante fazer a gestão destes recursos e da água de uma forma mais eficiente possível. Aqui eu tenho ali uma frase, a escala Portugal não tem escala na maioria dos produtos, ou seja, o agricultor em si não tem escala. E normalmente há associações de produtores de, de- de culturas para que possam trabalhar em conjunto. E este associativismo também é muito importante na gestão da água. Associações de regantes, associações de produtores, tudo isto, porque se nós disseminarmos a importância de gerir de uma forma mais rigorosa a água, melhor nós vamos gerir a água, porque já vimos que o armazenamento da água tem sido cada vez mais adiado, portanto, não é uma coisa que cada um de nós possa mexer, é uma coisa mais, claro que podemos influenciar, mas o agricultor em si não pode fazer nada em relação ao armazenamento, mas pode fazer melhor em termos de tecnologias para melhorar a sua gestão. E cada vez mais as explorações agrícolas estão focadas em ter um balanço hídrico positivo nas suas explorações. Isto, se calhar, muitas das guardiãs que estão aqui a ouvir trabalham nisto todos os dias em termos de recursos de água, de melhorar os recursos dos ecossistemas. Nas explorações agrícolas, cada vez há mais necessidade de armazenar água, mesmo em termos de agricultura regenerativa e permacultura, e há cada vez mais pessoas preocupadas com o conseguir produzir água na sua exploração, técnicas que se vão
aprendendo e até passando entre pessoas, mas no fundo essa parte de produzir a água é uma coisa, mas a utilização da água recorrendo à agricultura de precisão é uma coisa super importante. Cada vez há mais formas de ver o estado das culturas e por isso cada vez é mais fácil de eu dar às minhas culturas a água que efetivamente elas precisam. Hoje em dia, mesmo com voos de drones ou voos com aviões, agora há uma empresa americana que também está cá a trabalhar em Portugal, no fundo faz fotografias que permitem ver o estado das culturas em termos hídricos, em termos de fotossíntese, sanitário, tudo. E, portanto, além das sondas, há outras tecnologias que permitem que eu apenas dê às minhas plantas aquilo que elas precisam, efetivamente. E, portanto, é mais fácil hoje em dia de fazer esta gestão. Aqui, finalmente, vou falar sobre o sistema de tecnologia, ou seja, todas estas questões que as pessoas têm debatido com eu tenho que ser mais eficiente a usar a minha água nas minhas culturas, faz com que este sistema de rega apareceu há cerca de mais de 10 anos nos Estados Unidos, ah, porque cada vez havia menos água, principalmente na Califórnia. Havia culturas que exigiam alguma água e o gota a gota, o sistema gota a gota, não era suficiente. A eficiência dessa rega não era suficiente para continuar a produzir como estavam a produzir, principalmente o Deep Root Irrigation começou numa vinha, ah, começaram a usar em vinhas, porque quem inventou, o Jeffrey, olhava para a água, estava uma vez um dia numa vinha e olhava a água do gota a gota a cair e no momento em que caía no chão evaporava-se imediatamente porque o calor era enorme, e ele começou a questionar-se, mas porquê é que não enterramos um, tu- um tubo, o que seja, e assim fez. Começou a desenvolver este produto, que hoje em dia é o que existe, e que no fundo liga a um gotejador de um sistema de gota a gota, um microtubo, podem ver aí a parte mais fininha, liga ao gotejador e a água é emitida para debaixo do solo e faz, como estão a ver aí na imagem, um bulbo úmido. Há uma parte que é logo evidente, que é a evaporação da água, não está nesta equação. Ou seja, como a água é logo enviada para baixo do solo, junto às raízes, toda a água que viria de gota a gota e que iria evaporar, que varia muito na época do ano e também com o tipo de solo e tudo, mas neste caso não, a água vai diretamente para o solo e forma um tubo, forma um bulbo úmido, que é, no fundo, como se fosse uma barrica debaixo do solo e que vai sendo enchida e tem vantagens de ter uma temperatura mais baixa do que normalmente está à à superfície do solo. Se calhar no verão temos temperaturas cá fora no solo de 40 e tal graus, 50, e debaixo do solo estará a 25. E isso faz muita diferença também quando, na forma como a água se mantém mais tempo debaixo do solo. Este, este bulbo tem a vantagem de mesmo vai poder manter-se mais tempo debaixo do solo e a questão. Só um bocadinho, peço desculpa. Desculpa, eu avisei. E no fundo, este bulbo, pelo facto de se manter, a água está mais tempo no solo e não desaparece com tanta velocidade, eu posso ter que mudar a minha frequência de regas.
aquilo que eu dizia há pouco, que às vezes nós temos que pensar um pouco o que temos vindo a fazer e às vezes há uma resistência à mudança. Esta forma de regar é diferente daquilo que tem sido feito antes de haver o Deep Root Irrigation. As frequências da rega, por exemplo, nas reuniões que tenho tido com agricultores que querem experimentar esta tecnologia, é engraçado de ver que muitas vezes eles nem se questionam sobre a forma como regam. Sim, sim, sim. A forma como regam, não, sempre regaram assim, e, portanto, acham que estar agora a enterrar a rega, pronto. E é engraçado que muitas vezes nestas conversas as pessoas dizem, eu rego 3 horas, no pico do verão rego 3 horas, todos os dias. E não se questionam, ou seja, têm sondas, têm forma de saber como é que regam, mas preferem jogar pelo seguro e continuar a regar o número de horas que sempre regaram. Não. E é engraçado porque acho que também há aqui uma sensibilização que deveria haver, ou seja, tanta tecnologia, tantos sensores que nós temos e tanta coisa, e há muita gente que ainda faz igual ao que sempre fez. Pronto. Aqui, quando nós fazemos os testes desta rega, os testes consistem, às vezes, para testar o tipo de solo, em pôr, comparando um gota a gota, regar o mesmo tempo no mesmo solo e enterrar um DRI, um Deep Root Irrigation, um emissor com um gotejador exatamente com o mesmo débito, uns metros mais à frente. E pomos durante, por exemplo, meia hora ou uma hora, a regar exatamente nas mesmas condições. E só quando veem os resultados é que se questionam sobre o tempo que têm, que normalmente põem a regar, porque as pessoas habituaram-se a regar aquilo e a nem sequer verem o perfil do solo e de como é que estava a água, nesse tempo, como é que ficava o perfil do solo debaixo do solo. E nós cavámos os perfis. E houve um dos casos em que o solo era bastante denso, em que com o mesmo débito dos gotejadores, 4 litros por hora, o gotejador sem o Deep Root Irrigation fez um padrão molhado, mais ou menos com 40 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de profundidade. E depois, quando olhamos para o perfil feito pelo gotejador de 4 litros na mesma, mas com um DRI enterrado, tinha um diâmetro de quase 2 metros, 1,96 m, e de profundidade 1 metro. Ou seja, eu com a mesma água consegui um padrão molhado muito maior, que se vai manter muito mais tempo disponível debaixo do solo. E, e com estes testes as pessoas questionam-se porque é que eu não pensei nisto, ou porque é que eu rego desta forma e, e não, e não, e não pensei em regar de outras formas, pronto. Mesmo com o gota a gota, nós podemos também questionar-nos sobre a forma como nós regamos. É mais ou menos, ou seja, não é o que eu achei é que as pessoas hoje em dia continuam sem se questionar muito sobre formas de regar. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o sistema aqui com a fotografia, com este esquema aqui à nossa frente. Ainda, ainda não, mas vou querer perguntar. Então eu vou continuar porque, pronto, depois podemos deixar um bocadinho de tempo para conversa no fim. Ah, pronto. Aqui sobre, pronto, isto aqui, ai, desculpem. Isto, isto é uma vinha em Albufeira, onde foi instalado o sistema. Graças a Deus tem chovido, portanto ainda não tiveram que recorrer à rega. Este ano o Algarve, graças a Deus, foi chovendo, tem sido um bocadinho atípico, toda a gente com medo da seca. Ela existe, não é? Mas pronto. Mas no fundo, este sistema, aqui a fotografia mostra mesmo, ou seja, no caso das vinhas, cada planta leva um DRI enterrado ao lado da planta, e como podem ver, está ligado a um gotejador externo
hum, e um tubo cego. Pronto. Este caso foi uma adaptação de um tubo com gotejadores integrados. Para quem está mais habituado a este tipo de coisas, de sistemas de rega, pronto. Aqui a vinha já estava instalada e foi adaptado, pusemos uns anéis a tapar os gotejadores existentes e furámos ao lado com gotejadores externos. Pronto. O DRI, no fundo, reduz a utilização da água, reduz o consumo de energia, que depende, pode não ser proporcional, não é? Porque eu posso reduzir o débito e manter o mesmo tempo da bomba a funcionar. Onde é que estão as pipocas? Pronto, a redução de consumo de energia, pronto, depende muito de se reduz muito o débito, se mantém o débito. Pronto, não é proporcional em certos casos. O controle da dispersão do fertilizante, isto é importante porque muitas vezes, como a Fertirrega, todos os fertilizantes são dados quando é tudo feito em Fertirrega, seja vinhas, amendoal, olival, o que seja, hum, quando a água cai no solo, pode haver dispersão do adubo e nem todo o adubo chegar às plantas. Pronto. A redução de fungos infestantes e pragas. As infestantes é um bocadinho lógico, porque se eu não estou a regar à superfície, há uma zona superficial do solo que não vai ter umidade e, portanto, as infestantes não vão crescer com tanta facilidade e ao longo do tempo também o banco de sementes vai ficando mais reduzido. E, portanto, reduz em linha as infestantes. Os fungos e as pragas têm muito a ver também com se eu reduzo a umidade que existe à superfície, mais dificilmente essas doenças e essas pragas se vão instalar, porque normalmente gostam de umidade e calor. Se a umidade está reduzida, mais dificilmente vão conseguir. Plantas que estão a ser regadas diretamente nas raízes também normalmente são mais resistentes à seca e às doenças, porque estão confortavelmente a ser alimentadas e irrigadas e, portanto, têm água quase sempre. Nós podemos manter esse bulbo úmido sempre presente e, portanto, acaba por ser mais fácil a planta estar mais confortável. Em alguns casos, verifica-se uma maior produtividade. Por exemplo, temos um exemplo no verão passado em Kivis, em Itália, em que eles regaram com DRIs, ou seja, fizeram uma experiência em cerca de 2 hectares da produção e compararam com outras parcelas que não tinham, que tinham gota a gota, como eles costumam ter, e, e o que verificaram na comparação foi um aumento de produtividade na parcela que tinha o DRI e uma coisa que para eles foi mais importante foi a homogeneidade dos frutos. Como as plantas estão todas a ser alimentadas e têm água disponível na mesma quantidade, exatamente no mesmo sítio, não há perdas porque o solo está inclinado ou porque a gota caiu mais ao lado ou porque havia uma erva que não deixou a água entrar. Não, elas estão a receber exatamente as mesmas quantidades de água e de nutrientes, portanto, os frutos têm tendência a ser mais homogéneos todos. Outra coisa que acontece é não há os entupimentos são muito mais difíceis porque não há, como não há os emissores, não existe emissores destapados, os gotejadores estão, como podem ver ali, estão ligados ao microtubo. Normalmente os sedimentos que acontecem nos gotejadores é porque há a passagem do ar que, como faz evaporar a água, acaba por ficar as calcificações e os sedimentos nas pontas dos gotejadores. E neste caso é mais difícil. Pronto, o DRI permite práticas agrícolas mais sustentáveis, porque, por exemplo, se eu não tenho infestantes, eu posso reduzir a mobilização do solo ou até a utilização de herbicidas.
se tenho menos incidências de fungos ou de pragas e doenças, também reduzo muito todos os produtos químicos que uso, ou mesmo que sejam produtos com pouco impacto, têm sempre impacto. Portanto, e a redução da utilização da água também é mais sustentável. Portanto, isto é um conjunto de fatores que este sistema pode ajudar. Pronto. Pronto, eu pus aqui alguns desafios que me fazem pensar muito e até porque é que eu estou nesta profissão, porque é que eu sou engenheira agrónoma e o que é que eu muitas vezes penso sobre o meu setor. E isto, questionar o que sempre foi feito, pronto, às vezes a adoção a novas tecnologias, a novas maneiras de trabalhar, há sempre uma resistência. Eu neste momento tenho vários agricultores a instalarem DRIs e a começarem a usar, isto nos Estados Unidos está a ser usado já há algum tempo, mas cá em Portugal começámos agora. E a questão é, mesmo sendo usado noutro país, nós temos sempre que adaptar à nossa realidade, à nossa forma de trabalhar, aos nossos solos, à nossa forma de regar. E é bom as pessoas questionarem-se e experimentarem. Não, tive pessoas que quiseram experimentar numa área, fazer um teste, ver como é que eles próprios se adaptam a este tipo de rega, porque vão ter que estar atentos, as frequências de rega se calhar vão ser diferentes, o tempo de rega vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho 2 produtores de abacate vão experimentar o sistema e um deles até vai ser seguido pela Universidade do Algarve. Está a ser feito um ensaio. E isto é, é, é importante as pessoas verem e testarem si próprios as suas formas de trabalhar. Aqui, eu pus aqui esta frase de olhar para a agricultura, para os agricultores de forma construtiva, porque as pessoas às vezes têm a ideia que a agricultura é que é o servidor de recursos e de água. E o que eu tenho visto, há 20 anos que eu trabalho como engenheira agrónoma e tenho visto que há muito esforço para a maior parte dos agricultores e das empresas agrícolas de produzir cada vez de uma forma mais eficiente, de uma forma mais sustentável. E não é só para ficar bonito, muitas vezes é porque acreditam mesmo que é a única forma de produzir. E, e então acho que é importante também, ou seja, estas tecnologias também surgem porque a agricultura também quer ser cada vez mais eficiente. Pronto. E uma coisa que eu acho que é importante e que eu hoje também gostava que à volta também surgisse entre nós um debate construtivo à volta deste tema da utilização dos recursos, de como é que quem também percebe dos recursos e dos ecossistemas também ajuda o setor a ir para um bom caminho e a fazer as coisas de uma forma construtiva. Acho que Portugal é um país muito rural, é um país que precisa mesmo da agricultura. Acho que não se deve destruir logo projetos que à partida não estavam naquela região e então já aquela região não é própria para ter aquela cultura. Acho que tem que haver um meio termo quando há esta discussão, porque, por exemplo, o recurso da água, só neste momento a agricultura parece que é o bicho-papão do consumo da água e da utilização da água, mas eu vivi no Algarve durante uns anos e a população em geral não tem o mínimo respeito pela água e não são agricultores. E portanto há aqui uma coisa, não sei, acho que está a ser injusto este debate. Esta tecnologia é uma das tecnologias que ajuda, mas os agricultores acho que pensam nisto e os engenheiros agrónomos e tentam desenvolver tecnologia que ajude, no fundo, a superarmos estas dificuldades. Não sei se mais alguém se querem dizer alguma coisa. A apresentação
era isto. Vou sair porque eu não vos vejo. E faz. Ah, ok. Olá, Maria Olá. João, certo? Sim. Olá, prazer e olha, muito grata por partilhares esta informação, este conhecimento connosco. Eu queria te perguntar se tu conheces também o trabalho. ahm, Bem, basicamente é um sistema que também é parecido com este, também é feito diretamente na zona das raízes, mas é feito com. É como se fosse um conta-gota, mas debaixo da terra, e depois a água fica nos cilindros muito pequeninos de argila, depois lentamente liberta a umidade. Tu Esse conheces é um projeto que está com a Universidade da Covilhã, Covilhã? não é? Sim, 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 Não sim. conheço, não conheço. Acho que é um bocadinho diferente porque aí é um depósito de água que fica à espera de por osmose, não é? Vai saindo da argila. Aqui há uma pressão que é feita, o gotejador vai emitir água e há uma pressão que é feita e que cria o próprio bulbo e empurra a bola, ou seja, empurra a água para que se forme um bulbo. E é um bocadinho Uhum, diferente, mas o princípio é ter água debaixo do solo, sim, é o mesmo. uhum, ok. Ahm, Gostava muito que falasses sobre o nível de investimento e perceber aqui um bocadinho a nível de números, qual é o investimento para este tipo de irrigação, se ao fim do tempo pode ser também economicamente mais produtivo e viável com este sistema. Queria saber um bocadinho sobre essa parte. Então, este sistema depende muito do objetivo da. Peço desculpa, desculpa. Não faz mal. Uhum. Desculpa. Aqui tem muita. O investimento, claro que é maior do que um sistema de gota a gota, e isso eu Uhum. não posso estar a dizer que é a mesma coisa, porque não é. Porque Uhum. isto, além do sistema de gota, normalmente isto, em Portugal, o sistema de gota a gota que se usa é com gotejadores integrados, ou seja, é aquele tubo que já vem com os gotejadores dentro. Pronto. E o que acontece em muitos dos casos, e alguns dos casos dos agricultores onde que instalaram isto, alguns testes, ou noutros casos instalaram uma área inteira, foi a substituição. Logo aí, se for para uma plantação nova, eu não tenho que substituir nada. É tubo cego com gotejadores, que acaba por ser um bocadinho mais económico do que o tal tubo com os gotejadores integrados, mas depois tenho sempre Uhum. que comprar o DRI. E o investimento é maior. Agora, há aqui por exemplo, o que eu vou ter é ganhos depois. Se eu Uhum. pago água, como é óbvio, o meu retorno de investimento vai ser mais rápido. Se eu pago água e energia, o meu retorno de investimento vai ser ainda maior, mais rápido, não é? Tem muito a ver com isso. E depois tem a ver com áreas. Uhum. Se tiver 300 hectares, vai-me custar um bocadinho instalar isto tudo de uma vez, não é? Se eu tiver. Uhum. Pronto. Cada unidade do DRI neste momento custa 2,34 euros, cada unidade. Agora, se for uma vinha ou se for uma cultura em sebe, que eu tenho plantas muito próximas, cada, Uhum. cada planta leva uma unidade. Se forem árvores com copa de mais ou menos de 4 metros, já levam 2 unidades por planta. Mas tudo tem a ver com isto, com o que eu vou economizar se eu investir, não é? Como em tudo. Uhum. Ok. Hum, E eu cheguei um bocadinho tarde, então não sei se já falaste sobre isso, mas falaste que já
está agora a ser implementado numa produção de abacates? Que outros tipos de culturas é que Neste, já tens sim. de implementar? Nos Estados Unidos eles têm quase todas as culturas, um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Mas cá em Portugal, por mim, acompanhado por mim, porque até agora sou a única pessoa que teve a trabalhar isto, abacate, laranjas, vinha, vai haver agora também uma vinha no Alentejo, na Herdade dos Grous, que é uma quinta que, pronto, trabalha muito a sustentabilidade e foi a primeira quinta com o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, mas como ainda querem ser mais eficientes, resolveram experimentar uma nova plantação que vão fazer, também. Depois, amendoal, não percebi. Nada, estava só. No amendoal também. Ou seja, aqui também a cultura, eu tenho, como podem ver, são culturas que são mais ou menos mal vistas neste momento. Abacate, amêndoa, pronto. Mas a questão é que fazem um esforço cada vez mais para reduzir os consumos de água. Mas às vezes também ali o objetivo podem ser vários. Pode ser a redução da utilização da água por limites impostos pelo governo, não é? Em certos casos, porque o Alqueva limitou abaixo das quantidades que usavam, por exemplo, mas também pode ser com a preocupação da descompactação do solo, da melhoria da textura do solo. As pessoas podem ver isto como um todo, não só. A primeira coisa quando me telefonam, muitas das pessoas têm a ver com a água, mas depois começa-se a explorar outras coisas e a estrutura do solo. Nós temos solos muito compactados, não é? Como toda a gente sabe, e isto pode ajudar um bocadinho nessa. Pronto, a água acaba por ter uma dinâmica diferente quando está debaixo do solo. Ok. E qual é que é o estudo mais antigo que tens aqui em Portugal? Cá em Portugal começámos só agora, ou seja, vão começar agora a usar a rega agora. Está a vir o calor, não é? Ok. Agora nestes dias vão começar a Ok, começar. então é super novo. Nos Estados Unidos é que, por exemplo, tem um estudo, eles não se preocuparam muito em fazer estudos com universidades, ou seja, existem por experiência muitos dados, muita coisa, e fizeram com a Universidade de Davis em Amendoal em 2019. O ano passado em Kiwi, que também é uma cultura que utiliza muita água. Só uma coisa, eu vou Foram muito bons desligar a resultados. câmara, mas é só porque estou a ficar com pouca bateria, ok? E gasta menos bateria. Força, continua. Pronto, e em Kiwis também tiveram muito bons resultados o ano passado, já nestas condições em Itália, também tem um clima como o nosso, bastante quente no verão, e foi instalado em pleno verão e não tiveram, e reduziram, eu acho que eles reduziram apenas 20% por uma questão pronto, de serem um bocado conservadores, e acontece isto, por exemplo, o ensaio que nós vamos fazer na Universidade do Algarve, o, quem estava a fazer o ensaio queria reduzir, por exemplo, 20% ou 30%, e nós não concordámos, porque achamos que a redução deve ser feita ao máximo possível, não é? Se há sensores, se há formas de medir, então eu vou reduzir ao máximo que eu puder, para que produza na mesma. Se eu reduzir 50% é ótimo. Pronto. Eles nos Estados Unidos, eu não passei aqui um vídeo, mas depois posso passar, tiveram casos de reduções de 80% em certos solos muito densos. Pá, incrível. Sim. Vou fazer uma pergunta que é, então, para instalarmos o DRI, é necessário também haver o acompanhamento de alguém para nos ajudar a ver essa questão mesmo que estávamos a falar, né? Da redução da rega, porque nós, agricultores, fazemos isto todos os dias, realmente não conseguimos perceber qual é a quantidade de água que nós estamos a usar na nossa rega, não é?
existe esse acompanhamento? Ah, É um serviço à parte também desta, ou não sei, estou só a pensar como é que funciona. sim, este primeiro ano, há ou seja, a instalação é acompanhada, há um apoio à instalação, porque também tem forma de instalar, não é nada do outro mundo, depende da cultura, mas na vinha a vinha é só um por planta, nas outras são dois, mas há umas regras para instalar, mas não é nada do outro mundo, é uma coisa, desde que seja feito com cuidado. E depois o acompanhamento. Isto há uma forma de ver, por exemplo, que quando normalmente a rega é enterrada, as pessoas têm medo, se está enterrada eu não vejo, como é que eu vejo que aquilo está a regar? Neste caso, neste tipo de rega, quando eu começo a regar, existe uma auréola que se forma à volta do microtubo, que é quando a água começa a regar, ela tem tendência a ir para o sítio onde não tem terra, não é? Onde há ar. E essa auréola forma-se, e portanto eu sei que está a regar. A partir daí, é normal que essa auréola fique pequena. Quando começa a aumentar, quer dizer que eu já atingi a capacidade de campo e já estou a regar demais. Mas, Ou seja, mesmo para quem não tem, quem tem sensores, normalmente vai ver pelo sensor a percentagem de umidade e vai andar a seguir como faz com o outro tipo de rega. Exatamente da mesma forma. Quem não tem, pode ver por esta técnica, que não é técnica nenhuma, mas no fundo ir aprendendo assim, porque eu rego, se já está a aumentar, eu já estou a regar demais. Depois depende da área, não é? Depende de se eu tenho capacidade de. para mim é muito curioso, né? Porque eu muitas vezes tenho essa questão. Nós temos um sistema de rega gota a gota, temos a gota, a rega por baixo da cobertura de sol, mas pergunto-me muitas vezes se estou a regar o suficiente, se devo reduzir. Agora temos uma técnica que é no verão regar 15 minutos de manhã, 15 minutos à hora do almoço, 15 minutos à tarde. Estamos a ver já Que tivemos, cultura é? são hortícolas, são Hortícolas, pois é hortícolas. diferente. Também temos um sistema agroflorestal, e aí mas para as hortícolas, sim. E é sempre tem sido uma questão para nós que não conseguimos muito bem perceber, não é? O ano passado tivemos bons resultados, mas algumas culturas não, então é sempre Aqui o DRI funciona em culturas permanentes, Pois, exato, só porque funciona mesmo. sim, porque as hortícolas depois tinha que se tirar tudo e arrancava e estragava, pronto. Podia ser Claro. feito, mas não é viável, a médio prazo não é viável. Mas na escultura, por exemplo, floresta, temos instalado num projeto que é a Quinta das Relvas, que acho que algumas conhecem, porque eu até partilhei que estavam a precisar de uma pessoa para lá. E a Sim. Quinta das Relvas é em Albergaria à Velha, na Branca, e eles têm, puseram DRIs no. Eles estão a fazer agora um projeto desde o ano passado que plantaram árvores de fruto de vários tipos e floresta no meio, pronto. E a questão deles era a rega, ou seja, eles não estão a usar isto matematicamente, mas é porque os verões têm sido. Foi outra surpresa para mim, quer dizer, a Albergaria Velha não é propriamente o sítio mais quente do país e com menos água. E chegam ao fim do verão já com muitas dificuldades de água e houve plantas que morreram, portanto. Aqui é mais para fazer face um bocadinho a ir regando de forma a que as plantas tenham sempre que as árvores não morram, se mantenham. É diferente de uma cultura que eu tenha 3 ou 4 hectares, ou 10, ou 30, ou 40, em que eu tenho que regar e tenho que ter, por exemplo, nos abacateiros, eu tenho que ter a certeza que nem estou a dar de mais, nem estou a dar de menos. E aí com sensores é mais fácil. Mas é um bocadinho, quem não tem sensores é como a Paula estava a dizer, vão experimentando, não é? Vão vendo. De ano para ano, se calhar, ou até de semana para semana. Depois há aqui coisas interessantes, que é o DRI a ser instalado. Depois vai ter, quem não tem água mesmo, que é o caso, dos agricultores que têm abacateiros, o caso dele foi, ele está em Sotavento Algarvio, reduziram-lhe aquela percentagem enorme que toda a gente ouviu, e ele disse, ou eu faço qualquer coisa, ou eu não vou perder a minha produção. E, portanto, ele aí vai ter que gerir a água que tem, o melhor que pode,
mas nas alturas críticas do ciclo vegetativo da planta, ele vai garantir que a água pelo menos está lá e que vai ter, pronto, ou seja, depende muito, e esse acompanhamento também é um bocadinho com a ajuda de quem está lá todos os dias, não é? Mas sim, mas há isso, nem que seja por telefone, pronto, há assim alguma urgência. A seguir à instalação é sempre bom verificar que ficou tudo bem instalado, porque aquilo normalmente é instalado, estes DRIs têm 30 centímetros, a parte porosa, e nós instalamos mais ou menos a 45 centímetros de profundidade. E nós o que é que temos feito? Tem sido ou equipas da própria exploração, que aprendem comigo como é que fazem, ou contratação de prestação de serviços também aprendem, mas depois, pronto, desde que cumpram as regras, aquilo fica instalado e a funcionar. Há uma coisa importante que eu não falei, mas pronto, isto depois cada pessoa, quem quiser saber mais profundamente, isto tem que ter um sistema de ventilação, porque o sistema gota a gota o ar sai pelos gotejadores, não é? Aqui no DRI eu tenho os DRIs completamente enterrados, portanto o ar não tem por onde fugir. E, portanto, tem que haver um sistema de ventilação no fim das linhas para que o ar, quando a rega começa, o ar escape e não haja pressão que solte o DRI do gotejador. Mas Uhum. essas coisas todas, pronto, na instalação tem que ficar assegurado. Depois, o que nós sabemos é que as frequências de rega podem ser diferentes, mas é uma questão de se calhar, agora nesta fase é o arranque, quando se começa os agricultores estão a começar a regar, estão a ver comportamento. O próprio rega vai ser diferente agora do que daqui a uns meses, porque o próprio solo vai ficar com a dinâmica diferente do que era. E, portanto, isto não é uma chapa 5, ou seja, cada caso é um caso, solos mais densos são diferentes de solos arenosos. O débito escolhido tem o débito do gotejador, porque o DRI não faz nada, o DRI recebe água e dá água, mas o gotejador que é escolhido tem que ser feito um teste, ou pelo menos dentro do que nós sabemos, escolher o débito mais adequado ao tipo de solo, à textura do solo. Solos mais densos têm gotejadores com menos débito e solos mais arenosos, maiores débitos. Mas isso tudo é feito em conjunto. Não sei se posso. Boa tarde. Eu tenho duas pequenas explorações aqui no Algarve. Pronto. E tenho redução da dotação em 50% este ano. Pronto, eventualmente se houver algumas alterações aqui agora das restrições, mas não sei. E neste momento eu tenho a exploração de citrinos. E trabalho com rega gota a gota. Eu não tenho, como tenho uma exploração muito pequena, eu não tenho sensores, não tenho sondas. A minha questão é a vida útil do DRI, ou seja, qual é a vida útil do DRI? O DRI é feito de pneu reciclado, a parte e dura, é assim, há explorações com o DRI a funcionar há mais de 10 anos sem terem substituído. O que pode acontecer é terem que substituir ou o tubo, o cego, né? Ou os gotejadores. Sim. Mas a Sim. vida útil dele nunca houve assim degradação, mesmo foram feitos testes com os produtos que se usam para desentupir normalmente o sistema de rega, pronto, os ácidos que se usam e tudo. Sim, ácido E não, nítrico. sim, e nunca, não é, foi usado porque, mesmo que não seja preciso, como muita gente usa, foram feitos testes e não alterou a composição sequer do DRI. Pois, no meu caso é aí que eu costumo, como tenho a terra é muito básica, não é? Pois, Eu costumo aplicar pois, um ácido fosfórico, neste caso é ácido fosfórico, pois, um, desentupir para para, ficar. para baixar um bocadinho o pH e para as plantas absorverem os nutrientes. Uhum. Pronto, e a questão era se eventualmente poderia haver aqui alguma reação, mas sendo desse material, em princípio, creio que não. Pronto, eu também, pronto, para substituir teria que, ou substituo o tubo todo, estes tubos já são antigos, eventualmente já estão ressequidos
Uhum. E se calhar compensava mais, Pois, há olha, aqui outra coisa substituir. importante que há bocado eu não me lembrei. Sim. Normalmente as árvores de frutos, os citrinos, o abacate, também têm sempre duas linhas de Sim, rega. é verdade, E sim. aqui só precisam de uma, Ok. porque é só um tubo com dois DRIs a enterrarem ao lado das árvores, a 1 metro de distância de cada lado. E, portanto, anulam um dos tubos. Ok, e relativamente aos adubos, pois qualquer tipo de adubos, em princípio não há reação nenhuma. E ele, próprio, na parte mais grossa, tem 3 golpes, como se fossem guelras. Se houver alguma coisa, tudo o que passa no gotejador passa para o DRI. Mas se por algum motivo alguma coisa tende a entupir, as guelras abrem, a coisa desentope e volta Porque outra pode vez. eventualmente haver uma precipitação, porque eu Pois, posso misturar aqui dois tipos de adubo e eventualmente, pronto, também acontece nos erradamente, mas pode. gotejadores. Sim, Sim, pois, sim. então pode ser isso. Mas Porque ele eu abre. agora estou a fazer algumas pronto, experiências em vez de utilizar o nitrato, porque eu não trabalho com agricultura biológica, como já se viu, mas faço a produção integrada e estou a tentar transitar para uma agricultura mais sustentável ou biológica ou regenerativa, mas esta questão dos adubos não consigo porque sou eu, não tenho ninguém a trabalhar para mim, então custa-me estar a aplicar sozinho outro tipo de adubos e este para mim é mais fácil, não é? É por isso mesmo, por uma questão de facilidade. Põe no tanque. Eh, e então, e então eu estou a utilizar agora sulfatos em vez de nitratos, não é? Que é para não haver logo o consumo do nitrato ou para não Ah, haver a dispersão do nitrato, e então estou a utilizar sulfatos em vez de nitratos. E pode haver eventualmente alguma reação ou precipitação de determinado tipo de sulfato com outro tipo de sulfato. Portanto, ainda estou a estudar isso, mas pode haver. Neste caso, se obstruir um bocadinho o DRI, não sei. não, ele volta a abrir. Se passar Ok. no gotejador em cima, à Sim, partida sim, não sim. terá problema. Sim. Ok. Pronto, eu penso que é tudo. Em que E é zona, verdade. em que zona é que acaba? Eh, diga. Em que zona é que está? Eu estou no Barlavento, no Sotavento. Também estou no Sotavento, sim. Então, eu ia perguntar se se podia fazer uma visita aí à exploração. Mas disse-me que era Sotavento ou Barlavento? Sotavento. Sotavento? Nos Mas, abacateiros e em laranja também. Está sim, ligado à Frozoal ou não? eu por acaso sou sócia, sim. Então, e quem é que a acompanha? O Walter Reis, por exemplo, Hum, tem num pomar dele. é, ok. A Eu Edith, não o conheço pessoalmente, mas já eu trabalho com o engenheiro Fábio, que é recente na Frisbal, por ok. isso. Mas a engenheira Edith também a Edith também está a acompanhar um produtor de abacates, portanto eles facilmente Ok. conseguem mostrar. Mas depois Uhum. se não conseguir falar com eles sobre isto, depois diga-me que eu organizo para ir ver. Tá bem, tá bem. Obrigada, então. Não sei se mais alguém. Ok, obrigada, Paula, pelas perguntas. Se tiver dúvidas, como tem o meu contacto, não é? E a Tânia também faz sempre chegar as dúvidas disso. E também penso que estamos todas no grupo WhatsApp, não é? Pois, Qualquer exato, também pode haver diálogo, não é? E coisas que não surjam agora. claro. E depois haverá também quem vá ver posteriormente e podem surgir outras dúvidas. Sim, não, e é importante para mim, a minha vida não é só DRI, mas pronto, é bom sempre trazer, quando me fazem perguntas e me questionam, é assim que eu cresço, não é? Houve aqui muito debate durante estes meses todos com amigos de agronomia, de sistemas de rega, de tudo que me questionaram muitas coisas. Eu própria me questiono e aquilo que me transmitem as pessoas que fizeram o DRI, eu tento também pensar por mim, não é? Porque as tecnologias são falíveis e, portanto, a pessoa também tem que melhorar a maneira de instalar, a maneira de. Os portugueses são diferentes dos americanos, nós regamos e produzimos de maneira diferente, portanto, isto está sempre tudo a ser adaptado. Mas no Algarve, o ensaio com a universidade também é uma coisa interessante, porque está a ser acompanhado pela Ana Trindade, que, e é rega deficitária, portanto, estão a tentar estudar
formas, pelo menos, de ajudar o Algarve a continuar a produzir, porque a mim choca-me as pessoas dizerem vamos tirar os citrinos e os abacates do Algarve e pronto. As pessoas depois, eu acho que é melhor evoluirmos, não é? Melhor evoluirmos para podermos produzir na mesma. A questão, no fundo, está mais nas monoculturas, não é? De ter hectares e hectares e hectares sempre numa mesma cultura, não é? Mas o E Algarve acaba por sempre foi haver. assim. Nem sempre, porque eu tenho uma cultura muito pequena. A minha é pequenita. Mas E pronto. se calhar não devemos ir para aí, não é? A policultura é mais saudável. Pois, não, e eu também, por exemplo, aquela Quinta das Relvas, é mesmo a instalação lá foi completamente diferente de uma monocultura, porque eles têm árvores de fruto diferentes e nós pusemos DRIs para cada árvore um DRI e vai haver ali um ecossistema de diferentes árvores, diferentes, umas que se calhar gostam mais de água, outras e também vai ser para nós, vai ser bom ver como é que se adapta a esse tipo de realidade também. Porque depois eles também têm, se calhar, arbustos e têm outras ervas aromáticas que estão misturadas com as árvores de fruto e que também vão beneficiar de uma rega que, à partida, não é para culturas anuais ou assim, mas que também vão estar no mesmo ecossistema, pronto. E acho que para mim, mesmo que pensem, pronto, eu não sei a realidade de todas as guardiãs que aqui estão, mas para mim é interessante também o debate à volta disto e de formas diferentes de pensar sobre isto. O investimento ainda pronto, é uma coisa, mas é como em tudo. Eu também não pago um trator em 3 anos. Portanto, a mentalidade é um bocado isto. Os investimentos existem para que nós depois possamos ter benefícios para a frente, não é? Sejam Uhum. eles ambientais ou económicos. Para mim só me faz sentido se for viável economicamente, senão não vale a pena. Ok. Não sei se não houver mais ninguém, eu depois fico disponível para me perguntarem coisas. O seu contacto está aparece lá no seu PowerPoint ou não? Ah, por acaso não, mas eu no Mas WhatsApp. está no WhatsApp, é isso. Ah, Ok. Eu acho que sim, acho que e o meu nome está mesmo visível. No WhatsApp acho que conseguem ver o meu nome. sim, Ok. no grupo nacional das guardiãs Nacional. Uhum. conseguem, Estou nas portanto, do Algarve, mas estou no Nacional sim, Ok. sim, nós também criamos o nacional, porque depois de fazer toda a aquela gente. primeira abordagem por território, quisemos também pôr a rede toda ligada, porque há esta questão, não é? Todas podemos Ajudar, beneficiar exato, dos E, conhecimentos de norte a exato. sul do país, realidades diferentes, mas há coisas, sempre coisas a partilhar. claro. E aqui no meu, eu eventualmente até era interessante, porque eu como tenho duas pequenas explorações próximas, pronto, uns 5 ou 6 quilómetros, dava para eventualmente experimentar primeiro numa das explorações e ver a eficiência, não é? E Sim, conseguir sim, comparar com a outra. Eu, exato, exato. normalmente, Sim, a variedade é muito parecida, uma é amarelando leite, outra é rote, mas pronto, têm comportamentos mais ou menos parecidos. Pois. exato, exato. Então, Ok, depois se quiser, ligue-me que falamos melhor. ok, obrigada. Sim, o objetivo aqui também da Masterclass era dar um bocadinho, dar esta informação inicial e mais e pôr-vos em contacto, no fundo, não é? Que é esse o espírito desta rede, é pôr em contacto, depois as coisas vão acontecendo e questões mais detalhadas depois que surjam. Sim, mesmo eu não sei se há aqui contexto de pessoas em universidades que pudessem querer fazer ensaios, também estamos abertos a isso, não, acho que é uma coisa que se pode explorar. Na rede há sim, eventualmente não estarão aqui, mas há guardiãs também ligadas à investigação, sim, portanto, que bom. Então, Maria João, muito obrigada. Obrigada. Também obrigada a todas as guardiãs que se juntaram a nós e lá está, reforço que este bocadinho hoje foi só para lançar este tema e esta conversa e a ideia é mesmo que continuemos a conversar e ligadas. Portanto, Obrigada. então, bom descanso, Obrigada. 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 Boa um tarde abraço a a todas. todas, Até logo. Obrigada. até logo.